estamos sobrevivendo. O ano mais ansioso da história. Caro é não ter saúde. Primeiros sinais da ansiedade. A ansiedade, ela começa... As pessoas costumam ignorar. Você só é importante. Quem mais traz malefício para a tua vida é você mesmo. O faixa preta é o faixa branca que não parou. Se Deus construiu tudo isso aqui pra gente... Ansiedade. Ela consome seus pensamentos, acelera o coração e trava a sua rotina. Mas será que é possível viver sem esse peso? É sobre isso que falamos no Lamparina Cast. Descubra o caminho para uma vida mais leve. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje o segundo episódio desse ano. Se você tá ouvindo ele agora no início do ano ou no meio do ano, ou tá em 2026, não importa o momento que você tá assistindo a gente, eu quero te começar a fazer algumas perguntas. Você tá sentindo algum desses sintomas? Preocupação excessiva constante, mesmo em situações pequenas, sensação de inquietação ou estar no limite, a sensação de estar no limite, medo irracional, dificuldade em relaxar ou se concentrar, taquicardia, respiração rápida ou ofegante, tensão muscular, tremores, sensações de fraqueza, sudorese excessiva, todos esses aqui são sintomas que a pessoa está com ansiedade. Isso são alguns dos sintomas, tem diversos outros. Então a gente está começando um ano aqui, não importa o momento que você está vendo. Então hoje o assunto vai ser esse de extrema importância para a gente que quer ter um ano, quer ter uma vida mais calma, uma vida mais próspera. A gente precisa entender como os sentimentos, as sensações e o que o nosso corpo está falando para a gente. Que muitas vezes a gente está passando por alguma coisa porque a gente não tem consciência do estado que a gente está. Eu sou Vitor Mesquita, sou host aqui do Lamparina Cast, estou com o meu amigo Fábio Gabriel e hoje trouxemos um convidado muito especial, um expert no assunto, um psicólogo renomado que vai trazer muitas sacadas para a gente desse assunto. É isso, Vitor. Eu me identifiquei com algum desses sintomas e eu acredito que toda a nossa população hoje, mais de 200 milhões de habitantes que tem neste Brasil, passam por algum desses sintomas e eu acredito que o objetivo maior é você combater alguns sintomas desses para você buscar o equilíbrio. Para falar disso, estou aqui com ele com mais um episódio super especial do Lamparina Cast no coração do Brasil, aqui em Brasília, com ele, Celo, grande Celo, Tero Menezes, bem-vindo ao Lamparina Cast, mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço. Valeu, Fabão, valeu, Vitor, valeu, Lamparina Cast, todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu gosto muito desse podcast, né? O podcast mais humano do Brasil. Acho muito legal esse mote, né? De falar de saúde, falar do ser humano, né? E mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. Primeiros sinais da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma resposta ao estresse. Então, tudo que estressa o ser humano vai causar ansiedade. Então, de uma forma geral, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça é que a ansiedade não necessariamente é ruim. Sim. Porque tudo que estressa não necessariamente é patológico. Se eu começo a gritar, aquilo vai me estressar e vai me gerar uma ansiedade. É até importante eu ter essa ansiedade, porque se eu continuo ali, talvez eu adoeça, eu posso, né, dependendo do ambiente, se for extremamente barulhento, posso causar uma lesão no meu ouvido, por exemplo. Então, a ansiedade, ela nada mais é do que uma resposta natural do nosso corpo, da nossa mente, da nossa existência, a um estímulo que a gente chama de estresse. E quase tudo hoje estressa a gente, né? Então, alimentos, estilo de vida, relacionamentos, pressões sociais, autopressão, falta de conhecimento, excesso de informação, hiperestimulação, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade que ela é o pano de fundo perfeito para sermos ansiosos, né? E como é que a gente consegue definir se a ansiedade, vamos dizer assim, está ainda no nível positivo, que faz a pessoa estar ali no estado de alerta, de, pô, gerou um estresse aqui, isso aqui não tá legal, vou para outro lugar, ou quando ela já ficou meio dormente e já chega num momento que nem percebe e começa a ter diversos problemas. É muito legal essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão ansiosas já no nível patológico. Sim. Porque também existe aquela coisa que o corpo vai se adaptando ao estresse que é recorrente, que é uma forma também do nosso corpo se adaptar à própria vida.
né? Então, veja, se eu estou num ambiente que é extremamente hostil, como o meu trabalho, né? Tem muitas pessoas que me geram ansiedade, um chefe que quer me passar a perna, um colega que quer sabotar um projeto meu. Isso vai gerar ansiedade porque o ambiente é estressante. Então, esse agente estressor, esse estressor, como a gente fala, ele vai continuar diariamente. Só que por trás daquela pessoa que está vivendo essa situação no trabalho, ela pensa, eu não posso largar meu trabalho, eu preciso do dinheiro, eu tenho que pagar a conta, então eu tenho que me adaptar a essa situação de estresse, né, em detrimento de manter outros aspectos da minha vida. Então, a ansiedade ela começa a ser dita patológica quando ela altera alguma instância da sua vida. Ou seja, se ela alterar o teu sono, se alterar o seu relacionamento, a sua percepção de si, né? Então, muitas vezes aquela pessoa ela tá no trabalho, trabalhando, né? E a perna dela tá que é a síndrome das pernas inquietas, né? Ele fica lá, ou então pega uma canetinha e fica batendo a canetinha em tudo quanto é lugar, ou então fica desenhando, né? Isso são sinais que o corpo ali tá estressado, né? Então, a nossa mente, ela é dividida em atividades muito autônomas. E quando a nossa mente percebe que eu estou estressado, ela começa a sinalizar para você. Seja numa respiração mais ofegante, né? Seja na dilatação da pupila, né? Então, para melhorar a visão, seja, né, na alteração até da própria micção, a pessoa começa a fazer mais xixi. Em algumas pessoas, elas precisam fazer o número 2, porque aperta muito, né? Numa situação de muito estresse, aperta muito, vai usar o banheiro. Agora, quando que a ansiedade não é patológica? Quando a pessoa consegue ter domínio sobre ela e entender que está ansioso. Por exemplo, eu vou jogar futebol. Então, vou lá, coloco minha camisa, coloco meu short, minha caneleira, meu meião, pá. Quando junto os 10 ali, comigo 11... O que a gente vai sentir? Aquela ansiedade, né? Aquela, pô, vamos jogar, quem é o time? Os caras são melhores, são mais fortes, são maiores, como é que é? Como que a gente vai dividir? Essa ansiedade é positiva. É uma ansiedade? É. Porque aí você já começa a entrar no campo, você já quer ver onde que tá cada um dos seus companheiros de time no campo, né? Se você recebe a bola, para onde você vai tocar. Isso é importante. Então é uma ansiedade necessária. Porque se não tivesse esse start, né, esse impulso do próprio corpo em si mesmo, o cara chegava apagado no jogo, né? Alguém toca a bola para ele e ele nem viu a bola passar. Então, a ansiedade ela começa a ser dita patológica quando ela disfunciona alguma área da tua vida. Ou o teu sono, ou o teu corpo, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua forma de se comportar, né? A sua forma de se perceber. Se isso está alterado pela ansiedade, a ansiedade está patológica. Aí é necessário, então, a gente rastrear. É por isso que nós, psicólogos, fazemos as anamneses, os testes, até para entender em que tipo de situação aquela pessoa está vivendo. Se é uma situação aguda, ou seja, uma ansiedade que está acontecendo naquele período, mas vai passar, a pessoa não vai ficar doente, né? Então, por exemplo, estou lançando um projeto. Cara, semanas antes de dar o pontapé no projeto, você e sua equipe, tá todo mundo ali ansioso, né? E pode chegar num estresse tão alto que a ansiedade vai incomodar, vai alterar. Beleza, mas lançado o projeto, o normal é o quê? Que todos aqueles corpos abaixem. Todo mundo volta ao normal. Opa! Então ali não era uma ansiedade patológica. Era uma ansiedade por uma entrega de um projeto, que é natural. Né? Então, por exemplo, olha como é que isso acontece. O ciclo olímpico são de 4 anos. Né? Os atletas eles se preparam durante 4 anos. Mas quando que é o maior preparo do cara? No último ano. É onde ele tem que estar no auge. Porque manter o auge é muito difícil. Então é quando todos os atletas eles pegam os últimos 12 meses e aí é onde tem os grandes mundiais, né? De quase todas as modalidades para reparar. É verdade. Então é um aspecto até psicológico. Porque se eu faço o chamado, a seleção dos atletas olímpicos no primeiro ano, eu não tenho a garantia de que a performance daquelas pessoas que acabaram de se classificar ali vai ser tão alta quanto aqueles que estão ali no último ano disputando. Então, a ansiedade pela vaga,
também é temporal. Então, o cara ele não vai dar o máximo de esforço faltando 4 anos para a próxima Olimpíada. Ele vai dar o máximo de esforço nos últimos 2 anos e mais intensamente no último ano, até para evitar lesões, até para evitar perda de técnica, né? Então, é legal que muitos desses atletas de alta performance fazem uns treinos mentais, como visualizações, é muito comum, né? Então, o cara, ele vê o movimento, o cara vai saltar, fazer um salto ornamental, ele sobe na plataforma e antes dele pular, ele visualiza várias vezes na mente. Isso é um treino. Porque se eu visualizo o meu corpo na minha mente fazendo aquelas piruetas e entrando na água, eu estou dando comando para o meu cérebro de como que ele vai startar os comandos quando for no meu corpo, que é a psicomotricidade. Então, a ansiedade mexe com tudo isso. Se o cara subiu na plataforma lá de 10 metros, não tem o treino de visualização e também não tem o treino de autocontrole muito apurado, ele pode ter a técnica que for, que ele vai errar. Sim. Então, a ansiedade, ela tanto pode te ajudar, como ela pode realmente te maltratar. Depende de como você lida com a ansiedade. Hoje, no mundo atual, quais são as ansiedades, digamos assim, que mais, vamos dizer, que mais perpetuam, assim, digamos, porque hoje o mundo está muito acelerado, né? Então, você como um psicólogo, o que você tem para falar disso? Quais são as ansiedades que mais afloram, digamos assim? As ansiedades que mais nós vemos hoje na população, elas têm a ver com medo. E alguns medos muito fundamentais. Medo de não ser amado, né? Medo de não pertencer e medo de não ser validado. Esses 3 medos, eles são muito comuns hoje na estrutura da nossa sociedade. Por quê? Todos nós queremos ser amado por alguém. Né? Então a gente quer ser amado pelos nossos colegas, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né? Pela comunidade que a gente frequenta. E isso é desde que o mundo é mundo. Enquanto nós nos montamos numa forma de conviver que se chama sociedade, ou seja, é o social que se sobrepõe ao individual, só existe raça humana porque nós somos coletivos, né? Se a gente fosse se nós fôssemos individuais, não teria raça humana. Certamente teríamos sucumbido para algum animal aí, né, na cadeia alimentar. Mas não, como nós nos coletivizamos e nos organizamos, nós também criamos a necessidade de estarmos uns com os outros, porém, essa necessidade passa, não é só no conviver, eu quero ser amado por você, né? Eu quero ser amado pela minha mulher, eu quero ser amado pelos meus filhos. E quando as pessoas não têm essa sensação de que são amadas, elas se tornam ansiosas. Então, a primeira coisa é que as pessoas estão com medo de não serem amadas. Frustrações. Frustração, né? Então, assim, a pessoa não sabe lidar com o fato do outro não gostar de você, que tem a ver com medo de não pertencer. Não é só ser amado, mas também eu tenho que pertencer a algo. Né? Então, nós como seres humanos, um dos formadores da nossa personalidade é a nossa identidade. A nossa identidade tem a ver com que tipo de roupa eu quero, que tipo de linguajar eu uso, qual que são os trejeitos, a forma como eu mexo o meu corpo, né? Qual é o estilo de música que eu gosto, qual que é o grupo político que eu me oriento, né? Qual que é a minha visão de mundo, de política, a minha orientação sexual, etc. Né? Então, quando eu tenho esse medo de não pertencer, significa de não ter uma identidade. As pessoas morrem de medo de não pertencer a algum grupo. É por isso que a ansiedade aumenta. Porque quando a pessoa não sabe frear e entender que esse medo é normal, né, elas se permitem pertencer a qualquer grupo, que muitas vezes não alimentam de forma positiva aquela personalidade que a pessoa tem. E a pessoa, então, vai se moldando para caber naquele mundinho. Isso gera muita ansiedade. Né? É você se moldar para caber no outro. É você se moldar para você simplesmente ter um grupo. Né? Então, isso também gera muita ansiedade. E o terceiro gatilho muito forte é de ninguém te validar. Basta a gente olhar para a internet. Né? Então, qual que é uma das métricas que a gente utiliza para saber se uma campanha foi boa na internet? Quantidade de cliques,
quantidade de comentários, quantidade de salvamentos, quantidade de compartilhamento. O que uma ferramenta de mídia social está dizendo para a gente? Você só é importante se quanto mais pessoas conseguirem te validar, te salvar, te recompartilhar. Aí a pessoa pensa o seguinte, se o meu post não viralizar, eu não tô bem, ninguém gosta de mim. Isso gera ansiedade. Então é legal que a gente que está nesse momento agora produzindo conteúdo para a internet, muito provavelmente as pessoas que estão nos vendo aqui ficam frustradas quando uma foto que eles tiram e postam na internet não é curtida, né? Se fulano não viu os seus stories, quer o pertencer, né? Pô, o meu fulano, o amigo lá sempre vê os meus posts, nunca curte, né? Vê os meus stories e nunca fala nada. Mas peraí, olha o nível da ansiedade da pessoa. O fato de eu ver você não obriga a mim, que acabei de te ver, de curtir o teu conteúdo. Mas isso não significa que eu desgosto de ti. Mas na cabeça da pessoa é um sentimento, é uma emoção até mais primária. A necessidade de ser validado, a necessidade de ser visto. Parece que todos nós hoje viramos pavões. Queremos mostrar, né, aquela cauda, aquele rabo gigante ali. Se não olharem para o nosso rabo, a gente não está feliz. Né? Então isso gera muita ansiedade. E qual o tipo de impacto que isso gera na sociedade, para as pessoas, assim? Eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho um caso de um casal que eu atendi no passado, onde a mulher, a esposa, sempre postava ela e ele, a vida deles, na própria rede social. E o marido nunca postava nada, absolutamente nada dela. Postava outras coisas. Então, para as pessoas do mundo externo, quem visse a rede social dela achava claramente que ela era uma mulher casada, né? E quem via as redes sociais dele achava claramente que ele não tinha uma esposa. Mas, veja, isso importa o que para o planeta? Nada. E o que isso efetivamente diz sobre a união dos dois? Nada. Mas veio uma pessoa e falou na cabeça dessa minha paciente. É muito estranho. Você posta o seu marido, nem você menciona ele e nem repostar ele reposta. E isso virou conteúdo de terapia deles, né, de terapia de casal. Então, eu conversando, olha só como é que é a percepção. Até então, ela não estava preocupada em ser validada por ele na internet. Meu relacionamento com meu marido é no dia a dia. A gente vive a nossa vida, a gente dorme junto, a gente trabalha, a gente vive a vida. Essa era a percepção dela. Vem uma pessoa e só colocou um estralo na cabeça dela, que a gente chama de gatilhos. Né, que é muito comum hoje a gente falar de gatilho mental. E deu na cabeça dela o gatilho de não ser amada. Se você posta o seu marido e o seu marido não te reposta, ele não te ama. Isso é verdade? Claro que não, mas ela acreditou. Ao ponto de isso virar uma briga no casal tão grande, tão grande, tão grande, que o cara à força teve que, quando ela postasse, começar a fazer. Vão criar um outro problema. Quer dizer, criaram outro problema no relacionamento, que é a perda da individualidade dele, por um medo que é dela, que gerou uma ansiedade nela, que não tem nada a ver o João Camarim. Então perceba, muitas vezes a ansiedade pode vir de uma frase que eu te falo, de uma notícia da TV, de um excesso de café, de 2 Red Bulls que você tome na sequência, né? De um alimento altamente açucarado. A ansiedade está aí para a gente tocar nela todos os dias. Agora, a percepção de quando você está ansioso e o que você faz com essa percepção é que vai definir se você é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou se você sofreu um episódio ansioso e conseguiu lidar com isso de forma natural e foi para o próximo capítulo da vida. Celo, e dentro disso, quais são os sintomas de uma pessoa que está já no estado de ansiedade patológica, ela ignora? As pessoas costumam ignorar. Não, isso aqui é besteira. Tipo, por exemplo, apertar aqui, ficar aqui mexendo a perna, essas coisas. Sinais de que você já está com uma ansiedade que pode possivelmente ser descontrolada e que você não está percebendo. Por exemplo,
chega no final do dia e você não está cansado, você está morto. Porque o cérebro ansioso, ele gasta energia o tempo inteiro. A pessoa ansiosa, ela está gastando energia, não só mental, mas metabólica, o tempo inteiro. Então, se você está chegando em casa extremamente acabado, como se tivessem passado o caminhão por cima de você, possivelmente você é uma pessoa que está com uma ansiedade patológica. Pessoas que, por exemplo, não conseguem dizer não para alguns tipos de alimento, como os altamente açucarados, né, e os altamente industrializados, que são os doces, né, os refrigerantes, né? Essas pessoas que não conseguem falar não para esses alimentos, elas possivelmente são ansiosas patológicas. Por quê? Todo mundo sabe o que é alimento bom e o que é alimento ruim. E se a pessoa deliberadamente faz todas as refeições de forma errada, ela tem algum nível de ansiedade que não está ajustado. Porque a pessoa que, até para comer uma besteirinha, não, pô, vou comer um bolinho depois hoje do almoço, o cara come um pedacinho, tá tranquilo, né? Que é diferente da pessoa que acorda, come lá 4 pães, aí coloca lá leite com Nescau, aí no café no meio da manhã já colocou a Coca-Cola com a coxinha, aí no almoço já fez aquela pratada gigante e já colocou sobremesa e já colocou mais refrigerante, no meio da tarde tá comendo o bolinho da Copa e o café açucarado de novo. Olha o tanto de estímulo nutricional, ansiogênico que essa pessoa tá colocando. E em nenhum momento ela parou para pensar. Então, essa pessoa provavelmente já está em algum nível de ansiedade que é patológico. E ela está, entre aspas, utilizando de pequenos prazeres, porque o açúcar gera muita dopamina, né? Você come um açúcar, dá prazer, cara. Bacon dá prazer. Coca-Cola dá prazer. Me patrocina, Coca, que eu vou parar de falar mal dos refrigerantes, né? Brincadeiras à parte. O que acontece? As pessoas não percebem que muitas vezes a ansiedade já está instalada, a pessoa já está fora do domínio da ansiedade e ela vai arranjando artifícios e muletas para manter aqueles comportamentos. E não faz o correto, que é o confronto de si. Peraí, eu não preciso de 3 pães no café da manhã. 1 e eu tô saciado. Eu vou comer 1 e eu vou controlar a minha ansiedade. Porque a saciedade, ela vem com hormônio, né? Então, a grelina. Então, se eu como lento, que é a técnica dos japoneses, né? Por que os japoneses, eles têm o Ikigai, né? Como que eles observam o alimento? Você coloca um prato com pouca comida e coma devagar. Quando tiver 80% do prato terminado, respira. O japonês nem sabia, isso tem séculos. Os japoneses nem sabiam da existência desse hormônio, mas eles percebiam que quando eles faziam uma pausa durante a alimentação, o corpo ficava saciado. Claro, o corpo está digerindo o alimento está sendo quebrado. Quando há a presença de novos nutrientes dentro da corrente sanguínea, é disparada a produção da grelina que fala para o teu cérebro: estamos saciados. Então, veja, o comer errado já é um sinal de ansiedade patológica. A ansiedade patológica, você falando aí, acredito que é vício, né? É um vício, né? Porque as pessoas têm a necessidade de... algumas pessoas têm essa necessidade de se manter ansiosas. E eu diria que não é nem a necessidade, elas perderam a capacidade de viver uma vida plena. Uhum. Hoje, nós seres humanos, nós perdemos a capacidade de sermos simples. O simples, ele é muito mais fácil de trazer bons resultados do que o complexo. Não é fazendo grandes atividades, grandíssimas mudanças na tua vida que você vai melhorar a sua vida. Não só a ansiedade, mas a sua vida como um todo. São as pequenas tarefas, as pequenas mudanças, os pequenos hábitos que surgem e que se mantêm ao longo das semanas, dos meses, dos anos, é que controla a tua vida. Né? Então, a pessoa que passa uma vida inteira comendo ruim, ela vai ter muita dificuldade no início para ter uma boa alimentação. Mas se ela tem e é simples, eu falo, como psicólogo, não tem uma fórmula mágica. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim no consultório: pô, doutor, como é que eu faço para controlar a minha ansiedade? Olha, existem inúmeras técnicas, mas sem sombra de dúvida,
a maior e a mais potente é a autoconsciência de si. É você saber falar não quando tem que falar não para você mesmo. Quem mais sabota você neste planeta é você mesmo. Quem mais traz malefício para a tua vida é você mesmo. Então, quando essa pessoa tem a autoconsciência de si, ela está a um passo de desenvolver a autorresponsabilidade. Porque se ela é gorda, ela vai falar, eu sou gordo porque eu como mal, cara. E eu pago o preço de comer mal. Tá tranquilo. Você vai começar com esse gordo, ele é um gordo que não tem ansiedade. Porque ele está encarando as dificuldades dele e ele ligou o F. Ele falou assim, essa parte da vida eu não tô nem aí. Eu vou comer errado, eu vou ser gordo. Que é diferente do gordo que não quer ser gordo. Que é a ampla maioria. São gordos e são ansiosos. Só que o problema é que eles não querem mais ser gordinhos e gordinhas, mas eles não querem trabalhar o que está mantendo o peso acima, que é a ansiedade. Quer lidar com o medo de mudar a alimentação, quer lidar com a frustração de sentir dor, de sentir fome, de se olhar e falar, cara, eu não consigo, mas eu vou ter que aprender um jeito novo de conseguir fazer isso. E a ansiedade, muitas vezes, ela pode ser muito cruel, porque quanto mais ansioso você fica, mais crônico aquele comportamento se mantém. E quando esse comportamento doentio está muito crônico, é quando a pessoa já tem quase zero de força. Aí é quando ela está provavelmente já solicitando a ajuda dos remédios, né? Dos antidepressivos, do ansiolítico, né? E de repente ela vai perdendo aos pouquinhos mais ainda o controle, os fios da vida, né? E aí vai ficando uma situação que a pessoa fala, é tanta bagunça de dentro para fora e de fora para dentro que eu prefiro deixar Zeca Pagodinho, eu deixo a vida me levar. A pessoa se entrega. Então, a ansiedade, ela pode ser, e ela é, muitas vezes, assim, uma porta de entrada para uma vida muito infeliz. Né? Eu falo muito do segue o flow, né? O flow é um termo da psicologia positiva que eu trabalho. O flow é de fluir. Eu ensino os meus pacientes a fluir na vida. Olhar para si, escolher os melhores comportamentos, ter a capacidade e autonomia de ter uma boa alimentação, ter a capacidade de olhar para o redor e falar assim, de você eu vou ser amigo. De você eu vou ser amigo. De você eu não vou ser amigo. De você eu tenho contato. Então, essa capacidade de trabalhar a mente e os comportamentos e, ao mesmo tempo, unindo outras técnicas para mudar a fisiologia, para mudar a percepção do self, da pessoa, e trazer isso como forma de comportamento de prática para a vida, aí eu consigo ajudar a pessoa a trabalhar a ansiedade dela, entende? Dentro das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, a cada ano que passa, as pessoas estão ficando mais ansiosas. Então, a gente tem a tendência de, cada ano que passar, ser mais ansioso em termos globais, né? Por que o ano de 2025 é sujeito a ser o ano mais ansioso da história? Porque a gente, primeiro, está aumentando os agentes estressores. É simples. Segundo, nós não estamos tratando as causas das ansiedades. Como sociedade, a gente não trata a causa da ansiedade. Você não vê em lugar nenhum da TV, da rádio ou da internet dizendo, senhoras e senhores, quando vocês verem um post de alguém muito bonito, muito rico na internet, não se projetem naquilo. Aquilo é a vida da pessoa, não é a sua vida. Não fique frustrado por você não ter aquele corpo. Não fique frustrado por você não ter filhos tão lindos. Não fique frustrado por você não estar viajando para a Islândia. Não fique frustrado porque você não está pisando nas Maldivas. Ninguém faz isso para você. É o contrário. Compre meu curso para você ir para as Maldivas comigo. Você vai comprar o curso e você não vai para as Maldivas. Você vai se frustrar. Aí vão falar para você também, né? Compre aqui que você vai virar uma pessoa afiliada, vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Estão ensinando caminhos que não existem. Então as pessoas também não percebem que a falta de informação gera o desespero. E o nosso desespero hoje faz com que a gente compre tudo. E quando a gente compra tudo, a gente topa tudo, a gente aumenta a ansiedade. Porque no final do processo, eu não tô com a mulher que eu quero, no final do processo, eu não tô com os milhões que eu quero, no final do processo, eu não tô viajando para todos os países que eu quero, e ainda eu culpo a quem? Ao curso que eu comprei ou a mim mesmo? Eu culpo a mim. Ah, porque eu não me dediquei. Ah, porque eu devo ter falhado no processo. Alguma parte eu não trabalhei direito. O conhecimento, ele é libertador.
Mas a informação de baixa qualidade, ela aprisiona. Ela é uma cadeia. Quando você pega informações de baixa qualidade e traz para a tua vida, você está se aprisionando. Né? Então, as pessoas elas têm que consumir aquilo que faz sentido dentro de uma lógica que, antes de eu ter, eu tenho que avaliar se eu preciso daquilo. Eu preciso de milhões de seguidores para ser feliz? Eu preciso de uma Lamborghini para ser feliz? É claro que o externo é importante. É claro que o externo melhora. Quem é que não quer morar numa casa maravilhosa, ampla, com closet lindo? Todos nós queremos, merecemos. Mas até chegar lá, existe um processo. E o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é saber lidar com a ansiedade de forma positiva. O que os grandes líderes mundiais têm em comum é que eles são ansiosos. Mas eles sabem colocar no bolso a ansiedade quando precisa. Né? Então, o Steve Jobs, para mim, é o cara mais top, porque ele era extremamente retraído, tímido, e ele quem fez o primeiro launch, né, o primeiro lançamento do iPhone em 2007. E na biografia dele, né, perguntaram para a secretária pessoal dele como ele conseguiu fazer aquela apresentação tão impactante, tão importante, sendo que ele era extremamente retraído. Né? E aí a secretária falou, ele não conseguiu, ele treinou. Ele treinou mais de 200 vezes o que ele ia falar. Então veja, se o cara vai fazer um discurso, se ele fala 200 vezes, quando ele vai lá é a 200ª, não é a primeira vez. Então a ansiedade dele tá lá no pé. Porque talvez a ansiedade dele estivesse lá no nível altíssimo, quando ele estava sozinho de frente para o espelho, tentando a primeira vez falar aquele discurso que ele estava mudando, fazendo uma virada de chave no mercado mundial, que era tirar as teclas dos celulares e torná-lo uma máquina só de touch. E o cara tinha que fazer isso para o mundo. E se desse errado, bilhões de dólares da empresa dele cairiam nas ações. Mas se desse certo, o jogo estava feito. E ele conseguiu fazer isso, limar a ansiedade dele com treino, que é uma das técnicas que eu ensino para os meus pacientes. Muitas vezes, se você tem situações que vão ser ansiogênicas, que vão te gerar muita ansiedade, treine várias vezes essa situação. Então, existem técnicas para você trabalhar a sua ansiedade. Existe, dentro da psicologia positiva e dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós temos técnicas diversas para abaixar a ansiedade, para mudar a ansiedade, para trazer a ansiedade como Steve Jobs para dentro do bolso e fica ali dentro. Ela tá ali, ó. Literalmente, né? Para dentro do bolso, Para né? dentro do bolso, ela tá ali. Se você tirar a mão, você já fica. Né? O Divertidamente 2 é um filme que eu aconselho muito as pessoas a assistirem. É um desenho e que traz ansiedade. Cara, eu não sei quem desenhou aquele filme, mas certamente tinha muito psicólogo ali. Tem uma cena que é a cena da tremedeira, né, da ansiedade, que eu me arrepio de falar, porque é lindo. Eles conseguiram retratar fisicamente os aspectos fisiológicos e mentais da ansiedade, que é aquela tremedeira, sabe? Aquele estado de fibrilação. A ansiedade é você fibrilar. Você está em tão alta rotação, o coração está aqui. Como é que ele funciona? Tutu, 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 tutu. Quando tem arritmia, ele vai tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que chega uma hora que ele vai fibrilar o coração. O que é fibrilar o coração? Não bate. Ele só faz assim, ó. Ele fica... E o sangue não vai. Isso é ansiedade. Você nem vai e você nem foi. Você fica ali naquele estado, né? É uma alta energia concentrada com baixíssima qualidade na atuação. Então, a ação é afetada quando eu estou ansioso. Né? A ansiedade, ela tira a destreza, ela tira a acurácia, ela tira o apurado dos nossos comportamentos. Então, a ansiedade, ela é boa quando eu preciso, mas a partir do momento que ela não está no meu bolso, meu amigo, é Divertidamente 2, né? Então, vale a pena assistir. Então, assim, a gente está num momento do ano que a gente gera muita expectativa. A gente tem toda uma jornada para caminhar. Né? Um novo ano, um novo ciclo. Né? Como a gente pode aproveitar isso de uma forma inteligente? Né? Porque para a gente não ser domado pela ansiedade. Legal. Vitor,
Antes de falar do dia 1º de janeiro, vou falar de uma síndrome que acontece em dezembro, que é a síndrome do final do ano. Estudos mostram que as pessoas chegam em dezembro mais depressivas e ansiosas, porque elas olham para trás e aí elas veem que elas não fizeram, às vezes, 1/10 do que elas se propuseram ao longo do ano. Isso gera muita ansiedade. Pô, eu falei que eu ia entrar na academia, que eu ia perder 10 quilos, não perdi. Pô, eu falei que eu ia me acertar com a minha esposa, não me acertei. Pô, eu falei que eu ia participar mais da vida dos meus filhos, não foi nenhuma reunião dos pais, né? E aí chega no final do ano, aumenta a ansiedade. Isso é um transtorno muito comum em dezembro. Que suporta, que dá sustentação para as minhas promessas do dia 1º de janeiro. Visto que eu não fiz em dezembro, prometo logo em janeiro para tentar fazer. A pegadinha que tá aí é, se você não consegue lidar com metas razoáveis, toda meta vai te estressar. Toda meta vai te deixar ansioso. Então, tem a pessoa que, pô, tá pesando lá 130 quilos. Quer pesar 80. São 50 quilos que ela quer tirar. Ela não colocou na cabeça dela, quer pesar 129, que é mais razoável. Ela quer o quê? Quero pesar 80. Aí passa a primeira semana, não perdeu nenhum quilo. Aí o que ela pensa? São 52 semanas no ano. Já perdi uma. E ao invés de emagrecer, eu engordei. Não vou emagrecer esse ano, não. Aí a pessoa vai fazendo isso com as outras metas. Cara, eu vou juntar R$100 por mês, eu vou juntar R$1.000 por mês. Aí chega uma conta inesperada. Aí a pessoa não juntou. Aí, não vou... Chega no final do ano, não juntou dinheiro. E a pessoa vai, então, colocando metas que são, às vezes, muito fantasiosas. E uma das questões que eu falo para quem quer chegar no dia 1º de janeiro do ano que vem tranquilo é pensar muito bem que daqui para lá tem mais um ano, cara. Né? Você não tem que pensar o meu ano inteiro. É o que você vai fazer hoje. Se você chegou no dia 31 de dezembro e você está refazendo o seu ano, já está errado. Porque dia 31 é dia de curtir, de relaxar. O mundo inteiro está curtindo, né? O dia de festa, vai vir um novo ciclo. E aí você tá lá, não, eu não vou brigar mais com a minha sogra, não vou brigar com o meu sogro, ou isso, aquilo. Não é esse momento. Não é esse momento. Essas metas, elas acontecem diariamente. Uma construção. É uma construção, né? Então, se você quer um melhor relacionamento com a tua esposa, constrói isso no dia a dia. Liga para ela de manhã e fala assim, meu amor, cheguei no trabalho, te amo, Deus te abençoe. Quer uma melhor relação com seus colegas? Seja presente, manda uma mensagem lá pro cara, pô, tô te passando aqui para dizer que isso é importante para mim, cara. Né? Quer ter um corpo legal? Quer ter um fitness? Quer botar shape? Eu tenho até um colega que ele é bem forte. E para mim ele fez o melhor vídeo do Instagram do ano. Né? Pena que ele não é famosinho, que ia dar milhões. Ele é bem fortão, assim, peitão. Né? Ele tá assim, sentado na mesa dele, comendo uma comida, uma rabanada, né? Que é uma comida bem oleosa, né? Aí ele tá comendo assim, sem camisa, né? E ele fala bem assim, olha, se você chegou aqui no final do ano e você não quer comer as comidas de Natal e Réveillon porque você tá com medo de perder o shape, primeiro, aí ele morde, né? Você não tem que ter esse medo, porque a gente não perde aquilo que a gente não tem. Você não tem shape. Então, se você não tem shape, você tá com medo de comer o quê? Come. Aí ele termina. Cara, é essa sacada. Você chega, as pessoas muitas vezes se colocam em situações que elas mesmas se punem e aumentam os gatilhos da ansiedade de forma errada. Né? O final de ano é época de celebrar mesmo, né? Pô, vamos tentar resolver as questões do ano. Beleza, é um bom momento para fazer isso. Olhar para trás e fazer uma análise, né? Tirar um relatório, um panorama. Beleza. Mas as metas não tem que ser no dia 1º. As metas é de vida. Né? As metas que a gente constrói não é pro dia 1º de janeiro. As metas são pra vida. Eu quero ser um pai melhor, cara. Eu quero ser um psicólogo melhor. Eu quero ser um cara melhor na minha comunidade cristã. Eu quero ser um cara melhor pros meus amigos, pros meus pais. Né? Eu quero aprender com os meus erros. Eu quero me lapidar. E todos os dias eu tenho que estar atento a isso. E tem vários pilares que a gente pode utilizar pra gente se avaliar e fazer, né, essas metas. Né? Então, a grande sacada... Né? Eu tenho até uma entrevista que eu dei sobre isso, falando da síndrome do final do ano. Quando a gente chega no final do ano e a gente vê que a gente
não realizou boa parte das nossas metas, a gente tende a chegar no outro ano com metas mais audaciosas ainda. Porque a gente tende a querer resolver o do ano passado e colocando um ganho a mais nesse ano, né? Que o ser humano também é fominha. Só tá feliz se ganhar, né? Então só tá feliz se ganhar. Então a gente tem que perceber essas nuances mentais, né? E hábitos são importantes para trabalhar a ansiedade, de combater. Eu entendo que, vamos dizer, a diferença da ansiedade é o equilíbrio, né? Então, existe você criar bons hábitos para você combater a ansiedade, digamos? Existe. E existem hábitos que são assim, desde a época o conselho da vovó funcionava. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, Cela, eu fico muito preocupado porque às vezes fazer um tratamento pode ser muito caro. A primeira coisa que eu falo, Fabinho, é o seguinte: caro é não ter saúde. Isso é caro. Eu valorizo a minha saúde porque eu já tive um problema muito sério na minha corda vocal. Eu tive um CA de corda vocal onde o médico falou que eu jamais iria falar novamente. E eu, como a minha profissão exige a minha fala, eu dou aula em pós-graduação, eu sou professor, sou palestrante, eu de repente me vi sem a oportunidade de viver. De repente eu falei, cara, eu vou parar de viver. Como é que eu vou trabalhar? Então, ao invés de trazer este momento de muita dor e de muita ansiedade que eu tive como algo definitivo para mim, eu olhei para mim e falei, o que eu posso fazer? Eu busquei os melhores tratamentos, os melhores profissionais. Eu mesmo também fiz algumas prescrições para mim, né? Porque eu tenho outras formações dentro da saúde. E eu percebi que o que mais me ajudou no meu processo foi o meu controle mental. Então eu fazia terapia psicológica, né? Com psicoterapia, com psicóloga na época, 2 vezes por semana. Eu precisava entender aquele momento. Por que meu corpo adoeceu? Por que eu tenho células que estão se multiplicando de forma desorganizada e que vão matar a minha voz? Né? O que estava acontecendo ali naquele momento? E esse processo de olhar para dentro de mim foi muito importante porque abaixou a minha ansiedade. Eu entendi aonde eu fui criando o meu CA, o meu câncer. Né? Eu entendi que ao longo dos anos, vários agentes estressores que estavam ali impactando na minha vida e que eu simplesmente negligenciei, foram me alertando e eu não ouvi, foram batendo na minha porta e eu não ouvi, e teve um dia que foi de porta adentro. Meteram o pé na porta e eu estava com câncer. Né? Então eu percebi que o controle emocional que eu tinha na época, e as pessoas acham assim, pô, você como psicólogo, você deve ser o cara mais calmo do planeta, né? Você como psicólogo, você tá me analisando o tempo inteiro, já tá me analisando, né? Já tá vendo aqui o meu nível de doideira, de loucura. Não é assim. Nós somos seres humanos, a gente sofre das mesmas coisas que qualquer pessoa. A gente tem casa, a gente tem conta, a gente tem vida, a gente tem compromisso, a gente ganha, a gente perde, a gente tá bem, a gente tá mal, né? E eu percebi que o meu nível de controle sobre a minha ansiedade e as minhas emoções naquela época não era bom. Isso eu tô falando de 2017. Então, quando eu consegui novamente voltar pro simples, que era o que eu tava falando da vovó. Sim. Quais são as dicas? Cara, dorme cedo. Dorme bem. Dorme bem. Um corpo que dorme 8 horas por dia, primeiro, faz o detox de fígado. Segundo, aumenta a testosterona. Olha que maravilha. Quer combater a ansiedade sem gastar R$1, sem pisar num consultório de um profissional da saúde? Dorme bem, cara. Dorme cedo. Dorme cedo. E dorme bem. Quer outra dica simples para combater a ansiedade? Tenha sempre uma garrafa de água na mão. Estudos mostram que você, ao beber 200 ml de água de forma seguida, você consegue normalizar os batimentos cardíacos. Olha que doideira. E a ansiedade gera aceleração, né? Gera uma taquicardia. Então beba água. Outra coisa, músicas meditativas. As músicas meditativas, como é uma energia e é uma frequência, é só você ver, isso está rodeado na internet, né? O pessoal coloca aquela areia em cima de um prato e toca uma nota musical. Aí forma uma imagem, né? Aquilo dali mostra a frequência das notas. Nós somos seres que estamos vibrando neste momento. Né? Os nossos átomos estão piscando. Neste exato momento,
cada átomo do seu corpo, né, está girando numa velocidade de 3 bilhões de vezes por segundo, que são os hertz, né? 3 megahertz. Então, isso é tão rápido que se eu tivesse uma máquina fotográfica capaz de tirar 3 bilhões de fotos em um único segundo, eu teria 1 bilhão e meio de imagens onde você vai me ver em 1 bilhão e meio de imagens onde eu não existo. Por quê? Porque quando há a troca do spin entre os átomos, não há imagem. Então, a gente é um conglomerado de átomos. Isso é até legal também. Porque quanto mais ansioso eu tô, mais o meu corpo fica vibrando, mais energia eu despendo. Então, o corpo ansioso, ele também está alterado fisicamente. Não de físico, mas em termos da física, da ciência física. Né? Então, isso tudo é muito interessante. Qual é o custo? Agora vamos falar de investimento, né? Qual a importância do investimento na nossa saúde? Qual é o custo disso? As pessoas que não cuidam da própria saúde mental, e essa é a bandeira que eu levanto há 20 anos, ninguém precisa ensinar vocês a irem para o hospital. É natural para qualquer pessoa do planeta, quando está doente, busca um hospital, busca um médico. Mas não nos ensinam, em lugar nenhum do planeta, que quando você está mal da mente, você tem que ir imediatamente buscar. O mais comum é nós esperamos adoecer. A gente fica depressivo, fica compulsivo, a gente fica maníaco, obsessivo. Aí a gente vai, então, buscar as ajudas. O custo de não cuidar da saúde mental já foi mensurado pela Organização Mundial da Saúde. É da ordem de 1,5 trilhão de dólares por ano. É quanto se gasta com as pessoas que estão adoecidas da mente no planeta. Mais especificamente no Brasil, nós estamos falando de 55 milhões de pessoas que estão com níveis patológicos de ansiedade. Um quarto da população brasileira. Que nós estamos falando de quais são os transtornos ansiosos. São os toques, pânico, fobia, TAG, depressão, TOD nos adolescentes. Então veja, a gente está falando quantos bilhões e bilhões e bilhões de reais que o Brasil não está gastando só com transtornos da ansiedade. É muito. Então, não cuidar da saúde mental, na minha opinião, é como você concordar de que você não precisa escovar os dentes. Não faz o menor sentido. Ninguém pede para vocês escovar os dentes todos os dias. Né? Saúde mental é todo dia. Todos os dias você tem que limpar a tua mente. Todos os dias você tem que meditar. Eu não quero meditar, o problema é seu. Então você não vai ter essa qualidade de vida necessária. Eu não quero dormir bem, o problema é seu. Você não vai ter essa qualidade de vida necessária. Sua mente não vai ser controlada na ansiedade. A pessoa quer o benefício de não ser ansioso, mas não quer pagar o processo, não quer pagar o preço para estar lá. Né? Então a pessoa não quer mudar a hidratação, a pessoa não quer mudar a alimentação, não quer mudar os relacionamentos, muitas vezes tóxicos ou manipuladores que tem uns com os outros. Então, assim, é tanta coisa que a pessoa abre mão, mas quer ter uma vida extraordinária. Eu falo muito para os meus pacientes, não se vive o extraordinário no estalar de dedos. É uma construção. Agora, o extraordinário pode ser todo dia, uma vez que você já alcançou esse nível de equilíbrio, de autocuidado, né? Todos nós vamos sofrer. A vida também é sobre sofrimento, né? Você tem duas opções. Ou você desiste, e se você desistir, tudo bem, você pode desistir. Mas você nunca vai saber como seria se você não tivesse desistido. O preço das pessoas que não são ansiosas é que elas pagaram esse preço. Elas não desistiram. Elas foram até saber se ia dar certo ou não. E a maioria de nós, seres humanos, nós desistimos no meio do caminho. E nós cronificamos esses comportamentos. Eu sou ansioso de uma vida inteira. Eu sou gordo de uma vida inteira. Eu sou pobre de uma vida inteira. Eu sou compulsivo de uma vida inteira. O hábito, né, faz o padre, não é isso que a gente fala, né, o ditado popular? É verdade. Então, se todos os dias você cuida da tua saúde física e mental, provavelmente você vai ser uma pessoa muito, muito, muito mais feliz do que a média.
E eu sempre falo isso. Isso também são estudos comprovados. A felicidade não é subjetiva. A felicidade ela é objetiva. Ela é uma construção. E existem parâmetros mínimos que devem ser satisfeitos para a pessoa estar feliz. Né? Então, a gente fala também, outro ditado popular, dinheiro não traz felicidade. É verdade. Mas compra uma parcela dela. Ninguém vive sem dinheiro. Como é que a gente vai fazer um podcast tão bonito, iluminado, tão bonito, se não tiver essa quantidade investida aqui de equipamentos? Tem que ter dinheiro. Né? Então, tem certos atributos que muitas vezes são negligenciados e que custam muito da vida da pessoa. E custa o quê? Qualidade de vida. Né? Custa porque a pessoa é ansiosa e ela não consegue ter um desempenho melhor. E se ela não tem um desempenho melhor, ela não consegue cargos maiores. Às vezes ela não consegue investir. Às vezes ela não consegue sair das dívidas. Às vezes ela não consegue sair daquele relacionamento que é extremamente ruim. Aí vai ter a ver com medo de não ser amado. Eu prefiro ficar com essa pessoa que me faz mal, né? Do que, sai você, vou me amar e vou procurar alguém que me ame na mesma reciprocidade. Né? Então, é interessante, porque quando a gente fala desistir não é uma opção, né, para quem está fazendo um tratamento de ansiedade ou qualquer outro tipo de tratamento, é porque se você desiste, você já sabe. Você já vai encontrar o resultado. Quer permanecer com os mesmos resultados. Desistir não é opção. Porque a única coisa que é certa no desistir é a manutenção do que já é a sua vida. Esse mês de janeiro é o mês da saúde mental. Né? Eu achei até impressionante esse episódio porque tem a ver com isso. Né? Eu acredito que é pelo esse início do ano mesmo, essas expectativas, né? E as frustrações, igual falou do ano anterior. Do que você estava falando, eu fiquei observando que, na verdade, uma ansiedade desencadeia, vamos dizer, outras situações de vida, não é? A ansiedade, a gente brinca assim, a ansiedade é a porta de entrada para os grandes transtornos mentais. A ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela é necessária para a vida, certo? Mas a ansiedade patológica, ela vai, em maior ou menor grau, com o passar do tempo, criando até certas lesões no cérebro. Lesões diagnosticáveis, visíveis em tomografias e ressonâncias magnéticas. A ansiedade faz com que o seu cérebro funcione de tal forma disfuncional que impacta na produção de todos os seus hormônios. E nós estamos falando de mais de 150 hormônios. Então, a ansiedade, é claro que precisa de frequência e sequência da manutenção da ansiedade. Né? Então, não é porque você passou uma semana muito ansiosa que você vai se tornar um depressivo. Mas a manutenção dessa semana muito ansiosa por várias outras semanas vai aumentar a chance de você se tornar uma pessoa depressiva. Então, a ideia é sempre olhar para si de uma forma muito natural. O que é olhar de uma forma muito natural? É saber o que está acontecendo. Não é normal a pessoa estar com a perna balançando o tempo inteiro ali a 150 km por hora, a perna tá balançando. Não é normal. Ninguém tem que ficar falando. Ou então, com o dedinho aqui, isso não é normal. Vocês já estão me achando doido só porque eu tô fazendo isso daqui. Né? Esse cara não vai parar de ficar fazendo isso? Não é normal. E muitas vezes a pessoa faz em silêncio. Ela tá balançando a perna aqui, vocês estão percebendo. Mas nenhum de vocês dois tá achando que eu tô ansioso. Mas o meu corpo tá ansioso. Às vezes nem eu tô achando que eu tô ansioso. Mas minha perna tá ansiosa. É o cérebro falando, tá vendo? Você tá descompassado. Ou você não tá aqui no podcast, sua mente tá em outro lugar. Ou você tá com pressa de acabar. Ou você tá ansioso. Ou você tá com medo das perguntas. Ou você tá ansioso porque talvez não saiba responder. Né? Então, a ansiedade tá ali te mostrando o tempo inteiro que ela tá presente. Né? Eu tenho um caso muito legal de um paciente que ele veio para mim que ele tinha mania de pegar aqui no cantinho da roupa e ficar puxando. Todas as camisas dele tinham um biquinho assim pro lado. Né? Todas. E ele veio porque ele queria parar com isso. Ele falou, eu venho para tratar uma mania minha. Qual que é a sua mania? Eu tenho a mania de puxar a camisa. Eu falei,
isso não é a sua mania, isso é a resposta da tua mania. A tua mania tá aqui dentro. Tem algo que tá repetidas vezes batendo no teu cérebro que a resposta é puxar a camisa. Todas as camisas dele chegavam no consultório. Era engraçado que quando você fala, já fica na mente. Então a primeira coisa que você olha pro paciente é o do lado da camisa. Todas as camisas dele tinham assim um triângulo, né? Como se fosse uma pontinha assim pra fora. Eu falei, cara, eu vou ficar com esse cara, trabalhando com esse cara, tratando ele, até as camisas dele ficarem retas. Porque eu vou saber que vai estar certo quando sair essa marca. Porque a mania é o tempo inteiro, né? Então, se ele sair de casa e ir pro meu consultório, ele vai fazer isso, certamente, em algum momento. E foram ali alguns meses de tratamento, até a gente entender. Ele era militar, capitão do exército. O meio que ele trabalhava era um meio extremamente de pressão, que era licitações. Então, ele tinha que trabalhar na formulação dos editais, publicação, eleição dos objetos do edital, tudo isso. E ele trabalhava no meio onde o chefe dele pressionava muito para as compras acontecerem com uma celeridade rápida, né? Bastante velocidade. E ele não conseguia. Porque não dependia só dele fazer o edital, como também dependia das empresas oferecerem os produtos e dar tudo certo, se adequar. É um processo, né? Para quem trabalha com licitação. E muitas vezes os processos fracassavam. E a forma como ele tinha para exprimir aquela ansiedade dele era puxando a camisa. Até a gente sacar que o problema da ansiedade dele tinha a ver com as licitações do trabalho dele, cara, você tem que entender uma série de estruturas do comportamento, quem é que vai, você vai estudar uma série de coisas. Quando a gente entendeu isso, ele começou a perceber que vamos largar isso, né? Deixa acontecer do jeito que vai acontecer. Eu vou fazer meu trabalho. E o que não for do meu trabalho, eu não vou me importar. Quando ele começou a não se responsabilizar sobre aquilo que não era dele, a ansiedade dele começou a diminuir. Né? Ele começou a perceber que a ansiedade dele não era dele. Era do chefe e do externo dele. Quando ele sacou isso, passado alguns meses, ele vinha, né? Algumas vezes ele vinha de farda e algumas vezes vinha civil. Eu comecei a reparar, as roupinhas dele estavam retinhas, né? Não tinha mais o triângulo de puxar. Passado um tempo, a gente faz a manutenção, né? E deu tudo certo. Mas olha só, o constrangimento, ele já se sentia constrangido porque ele falava, as pessoas estão notando. Eu me sinto observado pelas pessoas porque eu estou puxando minha camisa aqui e eu vejo que as pessoas estão olhando. E tinha vezes que ninguém estava nem olhando para ele, mas ele já estava tão ansioso e ele já se punia pela mania dele de puxar, que ele já projetava na cabeça dele que estava todo mundo olhando para ele, que ele era o alvo, que todo mundo já estava achando que ele era doido, que era chacota. Olha onde a ansiedade vai, às vezes, trazendo até planos e situações imaginárias que nem estão acontecendo. Né? Então, uma simples dinâmica de trabalho, da qual ele não conseguiu lidar, gerou um grandíssimo problema que ele já tinha até vergonha de sair na rua. Então, quando ele veio para mim, eu me lembro de uma das falas dele muito clara, é que ele não se relacionava, né, ele não estava namorando, porque a última namorada ficava o tempo inteiro falando, para de puxar a camisa. Olha só, o negócio do trabalho já estava impactando na vida afetiva do cara. O desencadear. O desencadear. Então, assim, se ele tivesse parado para pensar, não, opa, peraí, o meu trabalho não pode me massacrar, não pode me pisar desse jeito, né? E eu entendo a preocupação dele. Ele quer fazer um bom serviço e fazer com que o processo dele, né, vá até o final. Mas muitas vezes tem coisas que não estão na mão dele, não estão no controle dele. Então ele queria controlar o que ele não poderia controlar. Era daí que vinha a ansiedade dele, a necessidade de controle que ele não sabia lidar. Quando a gente trabalhou o aspecto mental, necessidade de controle dele, a ansiedade dele diminuiu. Então, é uma série de nuances até a gente entender o que era. Ele gostava de ter o controle das coisas. Quando saía do controle dele, ele empanzinava. É interessante, né? E a gente está aqui no Lamparina Cash conversando com um psicólogo. A gente não está conversando com uma pessoa que está tirando da cabeça dele. O cara estudou, né? Eu acho que isso é muito importante. Esse assunto de saúde mental, a gente precisa conversar e ouvir quem realmente
tem capacidade para isso. Porque hoje em dia tem muita coisa na internet que o pessoal fala sem ter substância. Entendeu? Por exemplo, eu falei isso aqui porque tá escrito num livro lá, entendeu? Mas eu não inventei falando que isso aqui, porque tem muita gente que fala meu método e tal, e o cara simplesmente copiou e colou e botou o nome dele, né? E dentro disso, dentro da ciência, né, como é que a gente pode fazer para viver sem ansiedade? Eu tenho um curso chamado Viver Sem Ansiedade que eu acho legal, eu acho ele sensacional. Que nesse curso, o que eu coloco dentro desse curso? Na verdade, eu trago para as pessoas os aspectos científicos e práticas para a pessoa entender o que é a ansiedade. Acho que o primeiro passo para você lidar com qualquer coisa na vida é saber o que é essa coisa. Se você não sabe o que é, você não lida com isso. Então, o Viver Sem Ansiedade, ele é um curso que eu trouxe para a pessoa, para o público final, né? Para a pessoa comum. Para a pessoa como eu, que foi um ansioso de carteirinha, né? Como eu, né? Para a pessoa que tinha 1 milhão de coisas acontecendo na cabeça. E ali eu trago, então, primeiro, a definição da ansiedade. Tem que ficar muito claro para as pessoas que quanto mais se fala sobre a ansiedade de forma técnica, melhor e maiores as condições de você lidar de forma positiva com ela. Não se trabalha com o que não se conhece. Não se transforma aquilo que não se vê. O ser humano, para edificar e transformar qualquer coisa, ele precisa de conhecimento e lastro naquele conhecimento. O que é lastro? É ir a fundo, é tocar. Então, o Viver Sem Ansiedade nada mais é do que um curso onde eu trago para as pessoas de forma muito prática, muito rápida, o conceito da ansiedade, a diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica, alguns tipos de doenças que ocorrem, que pode acontecer com a pessoa quando ela está ansiosa no nível patológico. Eu trago exercícios, né? Eu trago dicas, eu trago informações, porque eu acredito no mundo sem ansiedade. Eu acredito no mundo sem ansiedade patológica. Eu acredito no mundo feliz. É utopia isso? Não, eu não sou sonhador. Eu não estou no plano onírico, entendeu? Eu acredito sim que o mundo pode ser um planeta legal, um local legal, né? Porém, todavia, contudo, sem esforço, a gente não vai transformar isso. Eu vejo que um dos maiores inimigos que nós temos na modernidade é a ansiedade. A necessidade de nós sermos muito bonitos, muito ricos, muito exitosos, de sucesso, famosos, né, reconhecidos. Isso está trazendo para a gente uma sociedade extremamente adoecida. Não somente da mente, mas da alma. Pessoas vazias querendo um mundo completo. Mas não são pessoas preparadas para lidar sequer com as próprias pequenezas, com as próprias angústias. Então, Viver Sem Ansiedade surgiu da necessidade de trazer para as pessoas algo muito fácil, como eu estou falando aqui com vocês, para que elas consigam, no âmbito, cara, no seio do lar delas, trabalharem consigo mesmas, né? Eu vejo o seguinte, eu sou pai de 2 crianças, em nenhum momento, eu tenho uma criança de 11, a Elisa, e eu tenho uma criança de 5. Eu nunca vi, dentro dos colégios, serem trabalhados os aspectos emocionais de forma eficiente. Trabalhar coragem, trabalhar a gratidão das crianças, responsabilidade, senso coletivo, individualidade, percepção do outro, coletividade, camaradagem, ansiedade. As crianças estão morrendo de ansiedade. As crianças estão entrando nas plataformas digitais, estão vendo vídeos impossíveis de alcançar na idade delas. Crianças que já querem ser milionárias porque viu que um youtuber de 14 anos está ganhando milhões e milhões. Mas como tudo na vida, tem um desvio. Tem poucas pessoas que vão estar no fundo, um monte que vai estar no meio e pouquíssimas que vão estar no topo. Isso em todas as áreas da vida. Nos esportes, na grana, na internet. Vai ter pouquíssimas pessoas que vão estar fazendo muita besteira na internet, um rio de gente na internet fazendo coisas normais e pouquíssimas pessoas fazendo coisas extraordinárias na internet. E essas pouquíssimas pessoas, às vezes, não faz o barulho que é necessário, né? E não faz o barulho, não são ouvidas, não se comunicam. Então, nós que estamos aqui no meio, nós que somos o grande bolo, muitas vezes estamos nos comportando como a galera do fundo e desejando ser a galera do topo. Isso vai
contra o princípio básico da vida, que é ter, ser e parecer. O que eu tenho não me define. O que eu pareço não me define. Mas eu sou o que eu sou. Então as pessoas tentam parecer muito felizes, muito ricas, muito exitosas. Elas tentam ter castelos, montanhas em império para definirem o próprio ser. Elas estão fazendo o caminho inverso da vida. Se você quer ter e parecer, primeiro seja. Esse é o básico da vida. Se você quer ter algo, primeiro você tem que ser algo. Você nunca vai ser um mestre no jiu-jitsu se você não agir o tempo inteiro para se tornar. Aí vai ter uma hora que você vai parecer. E vai ter uma hora que você tem o domínio de ser um grande mestre. E sem você perceber, você já é um grande mestre. Então, a ansiedade, muitas vezes, a gente tem que passar por isso, tirar a pessoa da faixa branca, né? O faixa branca não tem domínio sobre os movimentos. Você dá uma raspada no faixa branca assim e o cara... É um balão, né? Você vai para um lado e para o outro com um balão. Tenta fazer isso com faixa preta, você não vai conseguir. Porque ele tem o domínio, tem a técnica. E ele sabe aproveitar a técnica. Então, ele tem e ele é a técnica. Então, tá tudo alinhado. Muitas vezes, a pessoa que está nos vendo agora está ansiosa porque ela tem essas 3 instâncias desalinhadas. O ter, o ser e o parecer. Então, minha grande dica, se você quer diminuir a sua ansiedade, alinhe esses 3. Se você hoje não é milionário e está genuíno você querer ser milionário, haja como você é, na justa medida. Tem gente que fala assim, você tem que se comportar como um milionário. O filho da puta nunca foi milionário. Como ele vai se comportar de algo? Entende? A gente tá pedindo Aquela, como passar no concurso e nunca passou no concurso. Nunca passou no concurso. Como você vai ganhar o primeiro milhão, né? Se nunca ganhou. Então, essa matemática psicológica não fecha. Você tem que se comportar, né? Você tem que falar, né? Cara, não fecha. Seja o que você é a cada passo, né? Então, antes de se tornar um faixa preta, seja o branco. Haja como um branco. Se perceba como um branco. Aí você vai estar um passo de virar amarelo. Sabe por quê? Porque você já percebeu tudo que tinha para perceber no branco. Agora você quer outras atividades, outros conhecimentos, outros skills. Aí você veste o personagem do amarelo. Aí depois você vai para azul. Aí no azul você já se sente um pouquinho, né? Tô no azul. Tô quase lá. Meu amigo, ainda tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Eu sempre brinco que o único objetivo da vida é o desenvolvimento. Se Deus construiu tudo isso aqui pra gente, foi com uma única mensagem: se desenvolva. O faixa preta é o faixa branca que não parou. É o faixa branca que é a constância. É a constância. É o hábito que nós falamos aqui. Excelente esse curso, fantástico esse curso. Viver sem ansiedade. Muito interessante o que falamos hoje, as dicas, as oportunidades de perceber isso. Isso é muito legal hoje no mundo que a gente vive, a gente perceber e ter mecanismos que pode nos auxiliar para que a gente possa trabalhar e equilibrar essa ansiedade. Com certeza. Ô Célio, a gente falou de investimento, né, de cuidar da saúde, assim. Esse curso Viver Sem Ansiedade, ele é para quem já se sente doente ou para quem não tem nem ideia que está doente? Vitão, assim, que pergunta linda. Essa pergunta é linda porque vai de encontro com a minha missão. Eu sou apaixonado pelos seres humanos. Como eu falei que eu acredito num mundo feliz, não é utópico não, num mundo melhor, num mundo onde as pessoas tenham oportunidades, onde as pessoas elas tenham a capacidade de serem quem são e serem respeitadas pelo que elas são, né? Então, o Viver Sem Ansiedade eu fiz para toda e qualquer pessoa que precisa, em maior ou menor grau, ter mais qualidade de vida. Não é nem só para ansiedade. Porque eu acredito que se a pessoa souber lidar com a ansiedade, ela melhora a vida dela e de quem está ao redor dela. Eu muitas vezes percebo isso nos nossos pequenos, nas nossas crianças. Quando você tem um meio onde os adultos não são ansiosos, eu percebo mais talento e potência naquelas crianças. E nos ambientes onde eu convivo, onde tem adultos mais ansiosos, eu vejo crianças mais ansiosas e os talentos e as potências que existem nessas crianças muitas vezes
são silenciados, sabe? Por quê? Porque já são crianças ansiosas. Então, viver sem ansiedade é para quem quer ter conhecimento sobre ansiedade, para quem quer diminuir a ansiedade, para quem for profissional que lida com grandes equipes, por exemplo, um gestor. Para os membros dessa equipe, para pessoas que precisam ter mais produtividade na vida, para pessoas que precisam entender que existe vida sem ansiedade, que existe uma vida que você não precisa depender somente dos medicamentos. O viver sem ansiedade é para aquela pessoa que, se conseguir sentar na cadeira e assistir uma aula, como foi muito bem feito o curso, né? Aulas rápidas. A pessoa vai botar o telefone dela lá, o fone de ouvido dela na academia, ela vai pegar a mensagem dela do dia para consumir um curso rápido, né? Não é aquele arcabouço científico gigante, eu não quero isso. Eu quero ajudar do João a Maria, né? Do sul ao norte, do Arroio ao Chuí, do Oiapoque, a Ponta Sete, sei lá como é que são os pontos aqui no Brasil. O viver sem ansiedade é para quem está vivo e quer ter mais qualidade de vida, né? E por que eu falei porque tem para quem está vivo? É porque a maioria de nós não estamos vivos, estamos sobrevivendo. E eu cansei de pessoas que estão sobrevivendo. Eu quero, se eu puder, fazer com que o curso chegue às pessoas e eu tocar o coração delas, de uma pessoa, eu estou fazendo a minha missão, né? É tirar aquilo que eu faço dentro do consultório e trazer para o mundo de uma forma mais ampla, né? E de uma forma até mais acessível, né? Porque não é um tratamento, né? Então, eu vou ajudar a pessoa com um investimento muito baixo, né? Então, eu acredito que é um pontinho que eu estou fazendo lá com Deus. Ó, Deus, estou fazendo aqui a minha boa ação, que é trazer com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita informação, com informações reais, concretas, científicas, qualidade de vida para essas pessoas, para deixarem de sobreviver e começar a viver uma vida sem ansiedade. Excelente. É isso aí. Aqui no Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil, a gente tem um propósito da gente descobrir, né, para a gente renovar e a gente encontrar quem é esse ser humano, quem nós somos, né? Para a gente poder o quê? Ter qualidade de vida, né? A gente busca sempre trazer os convidados, sempre com esse intuito, né? E o Celo teve um grande presente pra gente, onde a gente vai sortear 3 ingressos pro curso, né? 3 acessos para você que está nos ouvindo poder aproveitar e assim melhorar a sua qualidade de vida da sua vida. É isso que a gente espera, né? A gente está aqui com esse objetivo, né? Trazendo conteúdo para isso. Então, aproveitando aqui, já se inscreve no nosso canal, aperta no sininho. E agora que a gente lançou esse episódio, lá no Instagram a gente soltou também um card onde a gente vai estar sorteando. Quem comentar lá, tem as regrinhas lá direitinho. É só você olhar no Instagram, se você está vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, é só entrar no nosso Instagram e concorrer, que a gente vai sortear com nossos seguidores. Isso é um presente que o Celo trouxe aqui para o Lamparina Cast. Quero agradecer essa oportunidade e também agradecer pela segunda vez que você está aqui no Lamparina, né? Eu que agradeço. Foi de coração que essas 3 pessoas que ganhem esse curso possam se transformar as pessoas ao redor. Fiz com muito carinho, com muito amor. Um curso do meu coração para o coração das pessoas, né? Agradeço essa segunda oportunidade. Gosto demais do Lamparina. Tenho certeza que daqui a alguns anos que isso aqui vai estar gigantérrimo, né? Mais do que já está ainda. E eu vou falar, cara, eu passei lá. Que bom. Eu vou estar feliz. Espero. Porque eu passei lá. Com fé e coragem. Eu tô aqui já visualizando para poder mandar para as pessoas para ter a possibilidade de ter esse curso. Não, mas tu não pode concorrer, não. Então tá certo. Mas eu posso divulgar as pessoas. Não, isso aí sim. É isso aí. Eu agora vou compartilhar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Mas antes disso, lembrando você também que você pode fazer isso, né, Vitor? Compartilhar com seus amigos um material e que as pessoas possam buscar viver sem ansiedade. Ô, Celo, que as pessoas queiram te encontrar, aonde que te encontra, meu amigo? Elas podem me encontrar no Facebook, no YouTube, no Instagram, sempre com Celo Menezes. C-E-L-L-O Menezes com Z. Né? Então, pode ir lá, vai ser uma alegria receber. Eu que agradeço aqui a participação no podcast.
maravilhoso o Lamparina. Espero contar aí com muitas visualizações e vamos viver sem ansiedade, pessoal. Muito bom. E, Celo, a gente está com esse ano sempre fazendo uma pergunta ao final do episódio para todos os convidados, né? Qual é a sua palavra que você escolheu para esse ano? Nossa. Uau. Para mim, Celo, pessoa, é gratidão. É gratidão por estar vivo, por ter a minha família, né? Por ter meu trabalho, os meus negócios, por ter as pessoas ao meu redor, né? Eu acredito muito nessa entrega genuína entre as pessoas, sabe? E eu sou muito grato. Já passei por muita coisa na minha vida, cara, e eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, por acordar, por mais um dia que eu acordei, por estar aqui, por ser ouvido, por amar e ser amado. Então, a palavra de 2025 é gratidão. É isso, com gratidão, saúde e fé. Iniciamos esse ano de 2025 com esses pensamentos, essa energia positiva. Desejo a você que você seja próspero. No coração do Brasil, aqui em Brasília, o podcast mais humano do Brasil. Lamparina Cast, um episódio super especial com você. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Valeu.